Deus por essa oportunidade tão rica, tão ímpar da parte de Deus. Uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui tremendo, mas a quem pode obedece sem ter juízo. Amém. E eu estou mais calmo porque o ensino do pastor cantou, a oração que foi feita aqui, que chegou desde o início. Eu quero louvar a Deus porque Deus já confirmou a sua palavra. Aleluia. E pode ficar tranquilo que nós não vamos passar do horário. Vamos ser bem mais breve possível. Mas quando o pastor me convidou, eu não estou me ouvindo bem. Amém. Eu me sinto melhor assim. Eu me sinto muito bem esse negócio. Aquela na barriga, quando a gente ia dar estudo, a gente fazia assim. Quando o pastor me convidou para estar aqui, trazendo esse estudo da palavra de Deus diante da noiva, Deus falou para mim, primeiro comigo, para depois falar com a noiva. E o Senhor falou para mim, vai falar sobre a oração. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Por que falar sobre a oração? Por que estudar sobre a oração? Porque, queridos e queridas do Senhor, o salmo que nós agora acabamos de ler, todo mundo conhece, Salmo 32, Salmo de Davi, onde ele celebra e confessa o seu pecado, recebendo o perdão divino. E eu e você não estamos acostumados a corriqueiramente orar no nosso dia a dia, que muitas das vezes oramos, mas não se atentamos para a nossa oração. E eu sei que eu não vou conseguir falar, como diz o pastor Manuel Marco, nosso vice-presidente do campo, o poço é fundo, a corda é pequena e a caçamba é rasa e tem muita água para a gente beber. Mas eu louvo a Deus que aquilo que Deus colocou no meu coração e falou comigo primeiro, eu quero passar para lá na igreja nessa noite. E Deus me deu um tema para essa oração. Orações que são recebidas no trono e orações que não são recebidas diante do trono. Acabamos de ler Salmo 32, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra os que falam mal. Aqui eu já começo a entender, já começo a aprender que eu, como cristão, da minha boca não pode sair palavra mal. Claro, eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar, não tem ninguém super crente, super homem. Mas eu louvo a Deus porque o salmista Davi, ele reconhece a sua miserabilidade, como eu e você nessa noite. E o tema diz assim: oração de confissão. Aí o Salmo, no capítulo 32, no versículo 1, diz assim: perdoa, bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujos os pecados são encobertos. Meu companheiro obreiro nos ajuda aí em nome de Jesus nessa noite. Se quiser botar na tela para o povo nos acompanhar. Versículo 1, ele tem como base o Salmo 65. Nós vamos de ensinamento, então nós vamos continuar estudando a palavra como é de costume toda terça-feira. Amém. Salmo 65, versículo 2, ele diz assim: ó tu que ouve a oração, a ti virá toda a carne. Ó tu que ouves as orações, a ti verá toda a carne. Davi, ele reconhece o pecado dele, as transgressões dele, e ele vai chegar diante de Deus, confessando as suas queixas, confessando o seu pecado, e ele vai receber a bênção aceitável. A bênção aceitável do Senhor, ela só vai ser concreta na minha e na sua vida, quando eu e você entendemos que precisamos todos os dias, querido, todo instante. Foi falado aqui pelo nosso pastor Raimundo, estar diante de Deus para estar pedindo perdão, porque o inimigo das nossas almas, o nosso obreiro, o irmão Luciano, falou aqui nessa noite, louvado seja o bom Deus, que ele sentiu no seu coração de não ficar com a primeira palavra. E aí ele orou a Deus, Deus deu ele uma autoridade
Mas se talvez ele ficasse com aquele gesso, viesse a murmurar, viesse a blasfemar, talvez Deus não tinha ouvido a sua oração. Pessoas como que Deus não ouve a minha oração. Isaías capítulo 59, versículo 1. Pode botar fazendo favor na tela. Isaías 59, versículo 1, fazendo favor. Texto sagrado. Olha lá. Vamos todos juntos numa só voz? Vamos fazer o exercício. Louvado seja o nome, se vocês quiserem. Não, obrigado, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Nós estamos diante de um texto que parece até um paradoxo, né? Dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, dentro desse versículo, ele serve para todo mundo. Ele serve para o crente, ele serve para o não crente, ele serve para o advogado, ele serve para o juiz, ele serve para o promotor, ele serve para aquele que tira a vida da pessoa, ele serve para aquele que não tira a vida, correto? Os irmãos concordam? Estão de acordo? Amém ou amém? Vocês são presbiterianos. Mas agora bota o versículo 2, fazendo favor. Vamos juntos? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, incrível. O versículo 1 diz que o ouvido dele não está agravado, que a mão dele não está encolhida. Mas o versículo 2, a gente podia ver só trabalhando esses dois versículos nessa noite. Diz assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E isso aqui nós estamos falando para nós. Isso aqui não é para quem está lá fora. Então, por isso que Davi ele tem uma necessidade de se humilhar, de se arrepender e confessar os seus pecados. E nós voltamos no capítulo 32 e vamos ver o versículo 2, não deixa a Bíblia aberta, e vamos ver o que ele continua dizendo: louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o bom mestre, louvado seja o bom Deus. Olha o que ele diz no versículo 2: glorificado seja o Senhor, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Então, o que Deus está querendo dizer para mim, obreiro Erivaldo, isso aqui é só uma capa. Eu posso sair aqui fazer um teatro para a igreja, botar esse terno bonito, mostrar para vocês uma coisa, mas quando eu saio daqui, ali no portão, já engano no meu coração. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. Pastor, mas como o senhor vai falar? Vai me dar um texto sem contexto. Mateus capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. O que diz o texto? Vamos junto? Podemos dizer junto? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. O 8, por favor. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Tá bom, o texto está dizendo isso. Muito obrigado. Então, vamos ver o que diz Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7, fazendo favor? Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Junto com a amada Igreja de Cristo nessa noite. Louvado seja. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Fazendo favor. Junto?
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, amados do Senhor e amados, obreiros que estão aqui a me retaguarda, se eu peço alguma coisa a Deus, duvidando, eu não vou me dar. Porque não é eu que estou falando isso, é a própria Bíblia que está dizendo isso para mim. Aí, só que aí entra aquele problema. Aí eu quero julgar o profeta, quero julgar a profetisa, porque ela orou e falou que Deus ia me dar e Deus não deu, mas a culpa não está nela. A culpa está em mim que estou duvidando. Claro que tem texto na Bíblia que também vai te mostrar e te mostrar que Deus vai operar independente da fé do homem. Mas há casos e casos. Mas aqui nesse caso, ele está pedindo, aleluia, para que eu e você vamos orar esta palavra de oração, continua a sua oração. E Deus quer trazer a minha e a sua memória nessa noite, trazendo ao despertamento para nós ver quando a minha e a sua oração é respondida e quando não é respondida. Aqui, esse tipo de oração não é respondida, porque a pessoa está orando com dúvida, e a Bíblia diz que todo aquele que duvida é como a onda do mar. Agora vamos nos atentar para o versículo 3, que diz assim: e quando eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu gemido todos os dias. Marcos capítulo 11, versículo, e outras traduções, ela é bem corroqueira, não vai trazer uma fala bem muito mais clara. Marcos capítulo 11, fazendo favor, versículo 24. Vamos ver o que a Escritura diz para nós dentro desse versículo que nós acabamos de ler. Pois isso vos digo, que todas as coisas que pedides orando, crede, receber. Então, aqui está dizendo que tudo que você pedir crendo, você vai receber. Então, é a maneira como eu peço que eu vou obter a resposta do Eterno. Se eu peço com fé, segundo a vontade do Pai, Ele vai me conceder. Porque o salmista Davi, também no Salmo 66, olha o que ele diz para mim e para você no versículo 18. Louvado e agradecido seja o bom Deus, o bom Mestre. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas que negócio é esse? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá? Então a iniquidade está no meu coração, pastor. Porque o Senhor chega para Caim e diz assim: Caim, o pecado bate na tua porta. Aleluia, Jesus. Cabe se dominar. Aleluia. E nós vemos que Caim, ele perde e Deus não aceita a oferta dele. Não é, irmãos, porque a oferta dele era feia, era doente, não. É porque antes de Deus receber a oferta, ele viu o coração de quem está ofertando. Tanto que se ele vai embora, Deus diz assim: ó, como entrares na porta veja qual é o quarto, entra e fala com o Senhor em secreto, porque o Deus, completa para mim, por favor, irmão, me ajuda. Porque o Deus que te ouve, é isso? É isso mesmo? Não, irmão, a gente tem uma ideia. Não é isso não. A gente vai sair aqui que eu não vou ver. Ele diz assim, ó, porque é o Deus que te vê. Porque eu ouvi, Deus pode ouvir porque eu não quero. É o Deus que te vê em secreto. Sabe por quê? Só quem vê aqui é
dia corriqueiro, pecar vai ser normal para nós, porque nós somos pecadores. Mas quando eu chego diante de Deus, meu Deus, meu Pai, me dá, mas eu não chego me derramando. Irmãos, o que chama a atenção de Deus em Davi é porque a Bíblia que fala, não sou eu, não é você, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que quando chegava diante da presença de Deus, ele se derramava, ele esquecia, ao ponto da Bíblia dizer que aquele homem em Jerusalém, ele tira as vestes real, aleluia, que é a própria Deus, aleluia, amém, Jesus. Porque eu vi o pastor isso pregando aqui domingo, e eu vi como ele estivesse com Davi, diante de uma igreja, ele não estava nem, ele estava se derramando. O que Deus quer de mim, de você, é isso. Eu sei que muitas vezes ele pode ter meninice, a gente não é criança, a gente sabe que é meninice, não é meninice. Mas o que Deus quer de mim, de você, é que eu e você se derrame diante dele, diante da sua palavra, porque Deus quer operar. Deus, aleluia. Amém, Jesus. Através da oração. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ser feito. Agora você imagina de um. Agora imagina essa igreja. Eu não vou colocar nem um dia de culto de domingo, mas essa quantidade que está aqui nessa noite. Se todo mundo junto, orar com um só propósito. O que Deus não faz na cidade de Petrópolis através da sua oração. O que é isso, pastor? Como é assim? Então vamos lá. Daniel capítulo 9. Versículo 3. Glorificado seja o Eterno. Bota aí, por favor, meu amigo. Daniel capítulo 9, versículo 3. Quem achou pode ler. Se eu dirigir o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com coração e súplica e com jejum e saco de cinza. Agora lá, bota o quadro aí, fazendo um favor, Diego, fazendo um favor. Aí olha o que ele fala. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda aliança e misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Então há uma receita para Deus ouvir a minha e a tua oração. Que uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, alabar, sai, para que Deus opere na minha vida, na tua vida, e essa operação ela vai dando sequência. É necessário que eu guarde os mandamentos. Aleluia! E o que é mandamento? Alabar, subné. O que é mandamento? É lei, é palavra, é um manuscrito. É isso que Deus quer da sua igreja nos últimos dias, para que o mundo veja em mim, em você, algo diferente. Aleluia! Louvado seja o bom mestre, louvado seja o eterno. Vamos ver o versículo. Louvado seja Deus. Versículo 5. Perdão, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou Em sequidão de destruiu. Quando eu e você começamos a falhar, começamos a pecar e não se arrependemos, não corremos aos pés do Mestre, a nossa vida ela começa a virar sequidão. Nós lemos Isaías 59. Agora eu gostaria de ler Tiago de novo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Quem achou, como diz o nosso pastor Joel, se quiser nos ajudar mesmo, dependendo até, você lê bem alto para todos nós acompanhar. Tiago, capítulo 4, olha lá, está na tela, vamos junto? Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites. Olha só o que o Senhor está falando para mim e para você. Até o fato de eu estar pregando, estar dando um estudo da palavra aqui nessa noite junto com vocês, nós estamos estudando junto e aprendendo junto. Aí por isso assim, quando é motivação em pedir a Deus alguma coisa? Eu vou pregar na igreja tal. Qual é o motivo? Qual é a motivação? É eu levar a palavra ou a motivação é eu me apresentar? Porque está dizendo pedir e não receber, porque pediu algo para gastar os nossos deleites. E se nós vamos estudar dentro desse texto a palavra de lei, ela vai te abrir um leque muito amplo e ele vai te mostrar várias coisas que estão inseridas, que talvez eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim, eu posso estar pedindo com um objetivo. Verdade, Jesus. Pedindo com uma intenção, mas Deus, que é bom e soberano e que não dorme e conhece as intenções dos pensamentos, Ele sabe qual sentido que eu estou pedindo. Então, por isso, que muitas das vezes Deus não vai dar. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus sabe o que está no meu coração. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vai na casa de praia, vai dar lancha, ele vai ir para a praia, ele vai pregar, nós vamos ter algo porque ele está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus dá, nem Deus já não vai estar aqui, querido. Então Deus sabe para quem dá. Aleluia! Eu costumo dizer que eu não tenho carro, eu não tenho isso, ainda não. Se for eu tenho, mas ele me carrega para ele quer. Glória a Deus, aleluia! Ele bota o para me carregar, ele bota a Mercedes para me carregar, sabe por quê? Talvez, eu vou falar de mim, talvez se eu tivesse essas coisas, talvez eu não fazia a obra do Senhor como Ele tem me chamado para fazer. Talvez eu aprenderia a Deus, aleluia! Talvez eu não ia, que nem Deus faça. O pastor Jorge diz que é bom responsável, mas eu quero dar um testemunho. Talvez eu não saia de serviço e eu não quase no dia da parte da tarde, depois ir para casa, tomar banho, vir para o estudo ou aqui onde Deus tem nos colocado. Talvez eu ia ficar preso na minha redoma, porque aquilo ia me prender. Então, o texto sagrado que nós acabamos de ler, ele é bem sucinto. E é isso que Deus está chamando a nossa atenção. E não, nós estamos estudando sobre o poder da oração. Aleluia, porque Jesus. a Bíblia diz que é o homem ganhar um inteiro e perder a sua própria alma. Então, que nessa noite, mostra lá, vamos correr que vai dar tempo para a gente fechar. Que Deus nos livre dessas coisas atrás. Vamos ler o versículo 5 que diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do Deus pecado. Aí, irmãos, talvez aí você está se perguntando, comendo, porque fulano, Bertano, Cicano, não sei quem faz isso, e depois, rapaz, tu vê ela começa a prosperar, ele começa a prosperar. Deixa esse negócio com Deus. Deus sabe com quem ele deve abençoar e quem ele não deve abençoar. Porque houve um arrependimento, houve uma mudança no coração, porque o coração do homem quem conhece é Deus. Provérbios capítulo 8, capítulo 28, fazendo favor, versículo 9. Vamos ver o que Deus quer falar conosco dentro desse texto. Olha lá. Porque desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha o que Deus está falando para nós nessa noite. É Bíblia. O que desvia os seus ouvidos da lei até a sua oração abominável. Oxalá que essa igreja foi só montada por Deus para estar ouvindo a lei. Independente de passar a lei aqui, ó. A lei aqui. Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus, aleluia. Não se desvie seu ouvido na lei, ainda que ela possa a princípio doer, ainda que, porque a lei, querido, ela mexe no nosso caráter.
digna diante de Deus. Olha o que ele continua falando, Provérbios capítulo 6. Olha o que Deus vai falar. Esse meu, eu quero ter o prazer de ir com a igreja. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha só, se eu tiver incluído nesse texto dessa noite, eu vou fazer um paradoxo, eu vou dar uma parada e eu vou começar a fazer uma reflexão na minha vida para mim depois começar a orar. Porque talvez eu possa estar incluído nesse versículo. Olha o que diz no versículo 6, 16. Estas 3 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olha, chegar ao ponto da alma de Deus abominar. Aí olha o que ele diz no versículo 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. É aquela pessoa caluniadora, que prazer. Irmão, você sentiu o gosto de comer chocolate? Tem gente que chocolate, tem gente que tem gosto de preguiça, preguiça o fofoqueiro. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Guarda o teu servo, Jesus, aleluia. Manda logo um zap e aquilo espalha, e aquilo derrama como um fogo, incendiando vida de pessoas, destruindo pessoas. E não é eu que estou falando, é Bíblia. A igreja do nosso século tem que entrar na estudar a Bíblia, buscar a Bíblia, para a gente viver a vida melhor diante de Deus, irmão. Não adianta, nós estamos na última hora. Deus vai começar a tirar a oh Deus, aleluia. Tu és fiel, Jesus, aleluia. Olha o que ele continua dizendo: mãos que derramam sangue inocente. É Deus que está falando. Então o Senhor fala de alguém. Deus, aleluia. Que derramam sangue inocente. Aí o versículo diz assim, ó: o coração que maquina pensamento pecaminoso, pés que se apressa para correr para o mal. Não deu nem 10 horas. Se bobear, já está na casa da outra. Tu viu ontem, tu viu fulano, tu viu, irmãos, vamos pedir para misericórdia. Mas não tem força para se não fazer isso. Oh Deus, aleluia. Chegar na tua casa lá, tu repreende esse demônio no nome de Jesus. Aí olha o versículo 19 assim: a testemunha falsa que respira mentira e o que semeia contenda entre os seus irmãos. Ué, eu pensei que era entre o mundo, mas somos irmãos. Não vamos deixar o diabo Deus, aleluia. que da forma, por exemplo, assim, eu vou assim, aí os testemunhos de Jesus, eles ficam cada um determinado trabalho, eles ficam metendo pau neles mesmo, queridos. Oxalá que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós se esforçamos para não oh Deus, aleluia, Jesus. nesse deleito e não dar o pé ao diabo, porque nenhum de nós está livre disso. O salmista também não estava livre disso, mas ele entendeu que ele podia perder tudo. Aí no Salmo 51, que nós já estamos entendendo, nós vamos ver o que ele vai dizer, o que ele diz. Ele não vai dizer o que ele diz. Louvado seja o nome do Eterno. No capítulo, no versículo 5, confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessei ao Senhor minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus nos alerta, Deus é um Deus que quer envergonhar eu, envergonhar você. Não. Deus nos alerta, porque Deus quer nos levar para morar no céu. Deus nos liberta, porque Deus quer nos usar na terra. Aleluia. Como é você então para ser usado? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o poder de aleluia. Deus do pecado do mundo. Mateus capítulo 14, versículo 23. Vamos dizer o que vai dizer aqui. Já estou fechando aqui, passando o pastor Ramon. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus 14, 23. Eles pediam a multidão
Subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Entenda bem, cristão em Cristo Jesus. Eu posso andar com meus companheiros, nós saímos juntos no ministério, mas eu tenho um momento de ações em Deus. Você tem que ter o seu momento de ação em Deus. Não espera pela esposa, a esposa não espera pelo esposo. É o seu momento a só em Deus. Porque há uma necessidade de eu e você buscar a Deus só. Há uma necessidade de eu e você falar com Deus a sós. O versículo 7 diz assim, eu vou até pular aqui para a gente finalizar. O versículo 7 diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservaste da angústia, tu cingiste de Deus. Alegre canto e de livramento. Salmo 44, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Porventura, não esquadrinha Deus isso, pois Ele sabe o segredo do nosso coração, do meu coração. O salmista não diz que Deus alguém se esconde. Eu posso me esconder de vocês. Aleluia, Jesus. Mas, olha, Deus, aleluia. Que a Bíblia diz que Samuel dormia com Deus. Com quem que você está dormindo? Oh Deus, aleluia. Tu és fiel, Jesus. Com quem que eu e você estamos dormindo? Porque a Bíblia deixa bem claro que Samuel dormia com Deus. Eu estou dormindo com Deus, ou estou dormindo com a internet, ou estou dormindo com outras coisas que não agradam a Deus. Aleluia. O que eu vejo na madrugada que eu penso que Deus não está vendo e Deus está vendo? Com quem você está dormindo? Deus, aleluia. Porque a palavra aqui ela está nos advertindo isso nessa noite. E ela é bem sucinta. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que o Senhor está dizendo dentro do versículo 7, fazendo um favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Faltam 3 versículos, eu fecho aqui e entrego aqui à direita. Quem pode me ajudar? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Aleluia! Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Não, Pedro, estão falando de você, estão batendo. Deixa para Deus. Quem justifica ele, você é Deus. Aleluia. Ele é a vida como ele quiser. Se Deus, que ama ele, e eu termino aqui em Romanos capítulo 14, diz que para você tolerar os bebés da fé, quem come legume não condena quem come carne, porque tem um tem fé para comer legume, outro tem fé para comer carne, mas todos são de Deus. É dizer, quem é tu que julga teu servo a lei, que diz que não adultério e adultério, que diz que não rouba o alvo? Porque talvez, eu vou falar para o irmão, talvez que ele mete a mão na sala, eu posso meter a mão na sala, mas eu estou metendo meu olho antes de para meter. Só que Deus revelou. É isso que o texto está dizendo. É isso que Deus está nos orientando nessa noite. E para fechar, versículo 8, já estou passando para o nosso pastor, que é dentro do horário. Atos, versículo 8 diz assim: Instrui-te, ele ensina no caminho que deve seguir, guia-te os meus olhos, guia-te os meus olhos. Atos capítulo 3, versículo 19, fazendo favor, meu companheiro. Atos capítulo 3. Vamos juntos? Isso aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Se você está se sentindo aflito, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Arrepende, arrepende, arrepende. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Tu és fiel, Jesus, estás santo, Pai, aleluia. Ainda que eu andasse no vale do sombra da morte, não temerei mal, porque tu está comigo, casado
Senhor ele diz assim: desce aí em mim, aqui no caminho mau. Glória, guia-me pelo caminho reto. Queridos do Senhor, vamos fazer uma análise nessa noite, porque todos nós pecamos. Falamos capítulo 1, versículo 23 diz: Os pecados de Deus. É desde a tribuna, é desde os maiores escalões até a porta. Mas o que Deus quer, encontrar o coração contrito, quebrantado, que se arrependa. Versículo 9, ele diz assim, já que fechamos. Versículo 9: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio, porque senão você chega a ti. Nessa noite, Deus está falando comigo, contigo, porque essa palavra primeiro ela vai bater em mim. Deus está mandando eu não ser como a mula, eu não ser como um cavalo que não tem entendimento. Entendimento de quê? Da palavra de Deus. Salmo 19, versículo 12, assim: quem pode entender os seus erros? Escuta-me, tu, dos que são ocultos. Querido, tem coisa minha que é oculta, então eu e você temos que orar a Deus, para Deus julgar, para Deus botar para fora, para Deus nos orientar. Louvado seja Aleluia. o nome do Senhor. Aí o salmista diz assim: isso aqui me chama muita atenção. E quando eu comecei isso aqui, eu falei: Jesus, me ajuda. Aí ele diz assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inanulado. Nós precisamos para todo dia pedir Deus para criar em nós um coração puro, um espírito reto. Por quê? Ou acontecendo, fazendo isso, nós viveremos dias melhores na presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. Por onde quer que passamos, o nome do Senhor será bendito, o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 9, no versículo 10, ele diz bem assim, bem claro: e encerrei. Versículo 10: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. O nosso irmão Luciano, a misericórdia cercou ele. A dor da bandeira já não está mais. Aleluia. Então, o ímpio é Bíblia que está falando, vai continuar com Deus, sabe por quê? Porque ele está fugindo da misericórdia. E quem foge da misericórdia, Deus não é com ele. Aí Provérbios 28, 13 diz assim: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Louvado e engrandecido seja o Todo-Poderoso. Atos capítulo 4, versículo 13, eu fecho aqui, diz assim, ó: e vendo a ousadia de Pedro e João, informaram que eram os homens sem letra e dor, e maravilhados em conhecer que eles haviam estado com Jesus. Oxalá que alguém, lá no Senhor, você está ficando com medo, possa ver você todo dia Jesus. E aquilo eu tenho falado com Deus: eu quero ser igual o monte de Wesley, aqueles homens que não abriam a boca, mas as pessoas chegavam perto dele, sentiam a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. As pessoas chegaram perto de você, mas para isso, Deus temos que depositar a nossa vida na mão de Deus e guardar a santidade. Que o Senhor abençoe. Aleluia. Amém. Meus irmãos, quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Então, o pastor Luiz Carlos disse que falou sobre a oração. E o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. E quando ele fala que ensinou os seus discípulos, ele ensinou a todos nós. E na oração do Pai Nosso, que está aqui no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9, ele começa a dizer assim:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E então, meu irmão, às vezes não é a vontade de Deus, como foi dito aqui, que você tenha tal coisa. Vai te atrapalhar. Você não sabe disso, mas Ele sabe. Então, as nossas palavras, o modo de nós falarmos, não convence a Deus. Porque os fariseus diziam a palavra bonita para Jesus. A palavra que ele expressava era uma palavra que tinha, verdade nela. Mas aquilo era de boca para fora. O que estava no seu coração era outro. É como dizer, era uma pegadinha, né? Para ele dar uma escorregada. Mas, meu querido, quando nós usamos do nosso coração, e aí tem outro problema. Ele diz que Deus, o pastor Joel sempre fala aqui, que nas nossas orações, Deus diz sim, não ou espera. E essas coisas são, todas elas são difíceis. A hora boa é quando recebe na hora, mas isso é muito difícil. Deus não é assim chegar, só se for uma coisa urgente para salvar aquela vida. Mas do contrário, o não e o espera, a gente com certeza vai ouvir muito mais. E eu, por exemplo, não gosto muito de esperar, porque ninguém gosta, né? Mas se esta espera é de Deus, meu irmão, espera no Senhor, porque o importante é o nome de Jesus ser glorificado. E como foi falado aqui, eu admiro muito lá em João 5, aquele paralítico do tanque de Betesda, que disse que 38 anos ele não desistiu da cura. Pelo menos havia um meio que ele conhecia no tanque, ele não conhecia Jesus, mas ali chegou o momento dele, e ali então ele pôde ver a glória de Deus. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção e quanto tempo vai esperar, mas eu peço a você, em nome de Jesus, não desista daquilo que você acredita que você pode, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Ficamos de pé, oremos ao Senhor e pedimos a Ele que Ele nos abençoe pelo poder do Teu Santo Nome e que Deus continue usando o nosso amado pastor para a glória do Teu Santo e maravilhoso nome. Pastor, agora encerrando com a gente. Deus, aleluia, Jesus. Amém, queridos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesta noite, aprendendo no Teu tempo, ouvindo a Tua palavra maravilhosa, que o Senhor, ó Deus, nos dá esta graça de podermos orarmos a Ti, limpando as nossas vidas, Senhor, dando nosso coração puro, espírito reto. Ajuda cada um de nós, meu Deus, e também, Senhor, neste momento em oração te peço, Senhor, nos despede para os nossos lares, em paz, na Tua presença, livrando-nos de todo o mal, Senhor, de todos os acidentes. Ó Deus, livra-nos de todo o mal, guarda a nossa entrada, a nossa saída para os nossos lares. Ser conosco, com cada um de nós, ó Deus. Assim nós te oramos, grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridas bênçãos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que recebem podem dizer amém. Deus continue abençoando a sua igreja e cada um, em nome de Jesus.